Olá, voltamos com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado federal de primeiro mandato, Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. Ele foi prefeito de Bauru por 2 mandatos consecutivos e agora está aqui conosco, pronto para votar a reforma que vai ajudar aí a mexer na sua vida, a reforma da Previdência, reforma tributária, porque são temas que o governo Jair Bolsonaro quer abordar. E ontem, deputado, eu tive a oportunidade de participar de um jantar do site Poder 360, do jornalista Fernando Rodrigues, onde estava o convidado especial da noite, foi o ministro Paulo Guedes. E ele foi muito franco, ele disse que ele defendeu a reforma, disse que é preciso, o Brasil precisa mudar de patamar na área econômica. Ele falou que não tem saída, a conta não fecha e que a meta dele é zerar o déficit fiscal. Ele falou que em 4 anos talvez não seja possível, mas ele quer se aproximar ao máximo desse. Pelo amor de Deus, não podemos mais trabalhar com déficit nas contas públicas. E ele também cita uma questão polêmica que ele não vai apresentar agora para não misturar com a reforma da Previdência, que ele tratou lá atrás, no governo de transição ainda, quando estava naquele período ali em dezembro, novembro, como um plano B. Mas, se brincar, pode terminar até virando um plano A, que é a desvinculação geral do orçamento da União, que hoje, por exemplo, o senhor que já foi prefeito sabe disso muito melhor que a gente. Às vezes o prefeito lá precisa do dinheiro para a saúde, mas ele só tem para a educação, porque não pode usar aquele dinheiro da educação, porque é vinculado à educação, não pode usar na saúde, às vezes está faltando ali na saúde, ele não pode usar o da educação e vice-versa. O senhor concorda com essa desvinculação geral do orçamento da União? Eu acho que tem alguns pontos, eu acho que não dá para ser simplista em relação a isso. Nós precisamos de uma mudança drástica do ponto de vista de pacto federativo, antes de mais nada. Por exemplo? Eu era prefeito, menos de 15% de tudo que se arrecada no país volta para os municípios. E os municípios são os lugares onde as pessoas moram. Ninguém mora no Estado. O Estado e a União são 2 ficções. As 2 ficções são criadas para você poder administrar bem. Quem criou as vinculações foram economistas, né? Do ponto de vista de você planejar, de você planificar a gestão pública, de você separar o quinhão de cada parte dentro de uma administração pública. Então, acho que existem alguns problemas em relação a isso, mas vou apontar alguns. Né? Por que o governo federal tem que construir creche? Creche, quem tem que construir é a prefeitura. Né? Por que o governo federal oferece e constrói postos de saúde, unidades de pronto atendimento? Isso é papel de município. Então, a gente tem algumas situações no país que precisam mudar. Inclusive, esse é o projeto do ministro Paulo Guedes, descentralizar, entregar tudo para os municípios. Tome conta dos seus problemas. Só que aí, por um outro lado, você tem uma outra situação. Né? Nós temos hoje estados muito pobres, outros estados mais ricos, que, num regime de repartição de recursos, com a distribuição desses recursos, meio que um estado alimenta o outro. Então, assim, não dá para ter um discurso tão simples. Eu acho que pode ser uma estratégia, eu acho que nem todos os recursos precisam estar vinculados, mas garantir recursos mínimos para educação e saúde, isso é essencial. Né? Da mesma forma como os estados precisam garantir recursos mínimos também na área de segurança. Então, a simples desvinculação de todo, eu particularmente sou contra. Eu acho que a garantia de recursos mínimos é importante. Agora, nós precisamos de uma nova pactuação no Brasil, isso que precisa acontecer. Às vezes eu era prefeito, o que o governo estava me oferecendo não era aquilo que eu estava precisando para atender a população da minha cidade. Então, cada município tem a sua realidade diferente. Talvez uma distribuição melhor desses recursos já ajudasse bastante. Há uma diferença muito grande, quando o deputado fala em repactuação, uma diferença muito grande mesmo entre o que quer o município e o que oferece o governo. O governo, por exemplo, constrói um hospital e entrega para o Estado e o município gastarem. O mais caro não é exatamente construir o hospital, mas contratar médico, contratar enfermeiro e manter e contratar medicamentos e tal. Como é que você acha que tem que ser essa repactuação? De que forma o dinheiro iria para o município bancar esse tipo de coisa? Nós precisamos ter um Estado, um governo federal, governos estaduais um pouco mais enxutos, com mais eficiência.
Nós temos que ter clareza do papel de cada um. O artigo 23 e o 24 da Constituição, que tratam das competências comuns, competências concorrentes, até hoje não foi regulamentado. Está previsto lá no parágrafo único do artigo 23 a necessidade de uma lei complementar regulamentar isso. Então, assim, nós precisamos que, de maneira muito clara, qual é o papel de cada um. A gente tem, a todo momento, nas últimas décadas, houve transferências de atribuições do governo federal para os estados para os municípios, sem que houvesse um justo ressarcimento sobre... Transferência de arrecadação, que está centralizada, veio centralizando. E aí o que acontece? Você tem aqui, tudo bem, o Brasil é muito grande, são 5.570 municípios, o governo tem que estar em todas as pontas, mas talvez com uma estrutura um pouquinho menor, talvez delegar um pouco mais. Olha, eu vou repassar para o município o recurso, mas... Você, município, cuide aí da sua cidade. Não é? Então, existe um processo também muito grande no Brasil de desconfiança, porque um desconfia do outro e faz sentido, porque o Brasil você tem corrupção, você tem desvio, você tem tudo isso. Por conta dessa desconfiança, o Estado prefere ele investir, ele não repassa ao município. O governo federal prefere ele investir, fazer a licitação e depois entregar. Vou dar alguns exemplos. Eu construí 4 UPAs na minha cidade com de recursos do governo federal. Cada UPA, para ser mantida ao longo de um ano, gasta muito mais do que o valor que foi utilizado para a construção dela. Construí 53 escolas. Cada escola que eu construí, o preço, às vezes, custa o dobro para você manter. E o custeio você não tem o recurso do governo do Estado nem do governo federal. Desconfia-se que os 10% vão exatamente na construção da UPA e na construção da escola e não na manutenção daí. Essa ânsia do governo federal. E agora o governo está avançando na segurança pública, que é uma atribuição pela Constituição dos estados. Né? Tá, mas porque é inaceitável a gente ter 64 mil homicídios nesse país. E aí a sociedade está cobrando. Né? 64 mil famílias destroçadas por ano nesse país. Então, assim, está tendo uma cobrança. E aí o que eu acho é o seguinte, o projeto do nosso ministro Moro é um projeto muito importante, muito relevante e que precisa agora passar por um amadurecimento. Mas a gente precisa atacar outras frentes também. Falei no dia da minha posse com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, a gente precisa atacar as desigualdades sociais desse país. De um lado, a questão da punibilidade, de acabar com a impunidade, mas, de um outro lado, a questão da nossa desigualdade social, que é causa de grande parte da criminalidade que a gente tem no país. Então, tem que ter outras frentes de ação, né? Tem que ter uma educação transformadora, tem que ter... a gente tem que mudar a sociedade, não pode ser apenas no encarceramento. O encarceramento é importante do ponto de vista de acabar com a impunidade. Onde que está essa ligação da impunidade, da desigualdade com a criminalidade? Por que isso? Porque você tem uma quantidade enorme de jovens em áreas nas grandes capitais, nas grandes regiões, nos grandes conglomerados urbanos, que não têm expectativa de vida, expectativa de futuro. Tem uma educação que, às vezes, a do município é razoável, mas chega na do Estado, a educação é um caos. O mercado do trabalho não consegue absorver, o jovem se vê perdido, e aí vem um traficante e oferece uma série de condições. A gente tem regiões inteiras do país que tem uma ausência de Estado. Especialmente no Rio de Janeiro, né? Mas São Paulo é o que é mais gritante. Mas a gente não leva a pensar que pessoas mais pobres são mais suscetíveis de cometer crimes? É isso que você está dizendo? Não, mas eu acho que a falta de garantia de uma oportunidade para esses jovens. A questão não é só a pobreza, a questão é o que vem junto. A questão é que, numa falta de oportunidade, a única oportunidade que tem para aquele jovem é vender a droga. Ele acaba sendo cooptado por aquele sistema. Né? Parece que a polícia, quando está entrando, a polícia que é o problema, e não é. Então, assim, nós temos desafios muito grandes nesse país e que a gente precisa que tenha um olhar. Mas tem muito favelado, tem muita gente que mora em favela que é honesta. Sim, com certeza. E eu não disse o contrário. Agora, nós precisamos enfrentar outros desafios. A gente ainda tem uma desigualdade social gritante no país, são 14, 15 milhões de pessoas desempregadas. A gente tem desafios estruturantes da nossa democracia e que precisam ser aprimorados. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão da reforma tributária, que é outro assunto que o ministro Paulo Guedes também pretende encaminhar ao Congresso quando a reforma da Previdência já tiver saído da Câmara, que ele não quer misturar essas duas estações. E a gente
começa a acompanhar, uma das coisas que ele falou ontem no jantar, por exemplo, lá do Poder 360, ele disse que é preciso distribuir essas contribuições que hoje são específicas da União. São aquelas contribuições, por exemplo, COFINS, né, que é a contribuição social do financiamento, contribuição de financiamento da Seguridade Social, que essa contribuição ele pretende transformar ali, dividir com estados e municípios. O senhor acha que a reforma tributária tem que ir por aí mesmo? É possível fazer isso? O senhor vai defender essa reforma tributária com a repartição das contribuições da União? A tributação ela precisava ser um pouco mais pedagógica. As pessoas precisam entender o que está sendo cobrado. Ele também quer reduzir o número de impostos. Existe uma confusão enorme, né? O Brasil está numa posição intermediária entre os países que têm uma tributação altíssima e aqueles que a tributação é muito baixa. Mas a gente tem um desafio. Por um outro lado, a população espera um governo que possa oferecer educação, saúde de graça para todo mundo, e aí precisa ter um orçamento muito grande, e aí por isso a gente precisa ter uma tributação. Só que a tributação hoje está cheia de problemas, está cheia de desafios. O governo, por conta da lei de responsabilidade fiscal, não consegue abrir mão de arrecadação. Mas, por outro lado, está tendo uma cobrança excessiva na nossa indústria, na nossa base. Aí o que acontece? A nossa indústria não consegue competir. Aí a hora que o produto chega, o produto também não consegue competir no mercado. Então, assim, nós temos desafios estruturantes. Né? Existe uma proposta no Congresso que está sendo debatida dentro do Congresso Nacional há décadas de mudar a lógica da nossa tributação. Agora, como é que isso pode se dar na prática? Eu acho que é realmente um desafio. Nós temos que simplificar a nossa tributação, nós temos que tornar ela muito mais... as pessoas precisam entender por que estão pagando tais valores. A gente tem a pessoa que tem um carro, paga lá o seu imposto, o seu IPVA, enfim. Quem tem um avião não tem tributo. Então, assim, tem lacunas. É verdade. Né? Então, assim, tudo bem que o número de aviões é muito menor do que quem tem um veículo automotivo, mas a lógica precisa precisa ter um afinamento nisso. Né? Então, eu acho que... regular, né, esses impostos todos. É importante isso. O ITR no Brasil é preço de banana. Eu não consigo acreditar na votação de uma reforma da Previdência, porque há muito conflito, né, entre atribuições e arrecadação da União, do Estado e dos municípios. E vale lembrar que o governo Fernando Henrique, na época em que começou, lá em 95, a primeira reforma deles era a reforma da Previdência. Não deu para votar, eles inverteram a pauta e vieram com a pauta das privatizações, da abertura, né, dos monopólios, da quebra dos monopólios, especialmente do petróleo. Só para fazer uma parte aqui, que esse assunto, às vezes, não é sempre tão E a reforma... Eu vi que o senhor gosta muito da proposta do Luiz Carlos Auli, que ele já veio aqui no programa, já falou, né, que é a inversão ali da lógica da tributação no consumo em vez da produção. Né? Com o IVA. A tecnologia hoje permite, né, fazer uma projeção de saber quem é que vai ganhar, quem é que vai perder, com a nova lógica, né, de aposentar. Por que os governadores e prefeitos têm medo de reforma tributária? Eu acho que, antes de mais nada, tem muita gente com medo de perder a arrecadação. Nós estamos com estados... Tem estados hoje que estão no limite, tem estados que já quebraram, né, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. 13 estados quebrados. Então, esses 3 são mais evidentes, mas... 13. E tem outros ainda no caminho disso. Né? Então, está todo mundo com medo. E aí, às vezes, uma mudança de tributação, o que faz sentido para um estado não faz sentido para o outro. Né? Tem estados que dependem muito mais do ICMS, tem estados que dependem muito mais de transferência de recursos. É o caso de São Paulo, transferir a arrecadação para o consumo, São Paulo perde, que é um grande centro produtor. Né? A gente precisava de projeções, a gente precisava de estudos, talvez um processo de reforma com um processo de transição acompanhando, onde a lógica que você não tem algo de uma vez, mas uma mudança gradativa no sistema de tributação. Hoje, o que acontece, por exemplo, com a situação do Simples,
As empresas estão criando empresas novas para poder participar do Simples, para poder pagar menos impostos. Umas lógicas absurdas. Absurdas. É algo que não faz sentido. E o governo está de olho nisso. A tendência, eu não sei, Denise, se o ministro da Economia falou sobre isso, né? Sobre a extinção, ou pelo menos um limite ali no Simples, né? Não, ele não chegou a falar nisso. Ele disse que ele quer reduzir o número de impostos. Ele não chegou a entrar no detalhe de como é que vai ser isso, porque essa proposta, inclusive, não está fechada ainda, porque o governo está dedicado a fechar a proposta da Previdência. Já está decidido que eles vão mandar uma nova proposta de emenda constitucional. Dificilmente, pelo menos as últimas, porque isso está mudando, né? Cada dia vem um ajuste, até mandar a proposta, vai ter vários ajustes ali. Um dia eles acham que não, vamos aproveitar alguma coisa da proposta do Michel Temer que está lá. Aí depois, não, vamos fazer algo novo, porque o nosso projeto é diferente do projeto do Michel Temer. Então, tem muita, cada dia vai ali no... né? Vai na onda, né? Um dia está aqui, outro dia está ali, ainda não tem. O Bolsonaro é que vai dar, o presidente Bolsonaro, que está convalescendo no hospital ainda, daqui uns dias ele está em Brasília, se Deus quiser, e aí ele vai tratar dessa proposta, ele que vai dar ali a palavra final. Agora, ele, pelo jeito, pelo que a gente escuta, pelo que o ministro falou ontem, o presidente vai mandar a proposta dele, e aquela proposta é para ser aprovada, não é para o Congresso meter muito a mão ali, não. Ele já quer mandar o pacote fechado e não vai deixar aquele negócio lá da idade mínima, né? Que a gente estava achando que ele ia deixar a idade mínima de 65 para homens e mulheres, e que aí o Congresso faria ali um balance, né? Mas o ministro disse que não. Tem chance de não mexer Tem em nada? chance de não mexer? Eu acho difícil. Historicamente, o Congresso é isso, né? No Congresso tem pessoas de todas as regiões do país, as pessoas vão debater, as pessoas vão discutir, as pessoas vão querer melhorar, provavelmente terão emendas muito boas que podem ajustar, fazer um refinamento. Eu acho que a reforma que vai ser aprovada é a reforma possível. Não é? Eu acho que isso não é só no Brasil, qualquer parlamento não é, gosta de poder debater, de dar palpite, de sugerir, de mudar, de mexer. Eu acho que faz parte do processo de negociação política a possibilidade do Congresso poder opinar e encontrar um melhor caminho, um caminho onde a maior parte acabe se sentindo, de certa forma, contemplada. Pois é, olha, essa reforma da Previdência, é importante você ver que a gente fala que volta na reforma da Previdência. É porque ela realmente dominou aqui a cena política, a cena econômica, e o presidente da Câmara está empenhadíssimo nisso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se ligou ali desde a campanha para a reeleição com o presidente da Câmara, e esse vai ser um assunto por muito tempo aqui, e nós vamos acompanhar. Por enquanto, o intervalo aqui, 2 minutos, e já estaremos de volta com o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. Já tem uma experiência boa, apesar de estar no primeiro mandato, já foi prefeito, foi vereador, secretário. Nós temos muitos assuntos aqui nessa mesa redonda. Só um pouquinho e já voltamos.